Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Aqui é um canal que a gente fala de homeopatia, de saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional. E hoje eu quero falar, nós vamos começar mais um webinário de uma família muito especial, de uma família do reino mineral. A gente vai falar da família do ferro. O ferro, né, a nossa sociedade, a gente não consegue se imaginar vivendo sem ferro, né? Todas as nossas construções que são feitas, né, a gente precisa do ferro. Então, a gente usa o ferro no parafuso, a gente usa o ferro no vergalhão para construir um prédio, a gente usa o ferro para fazer uma chave de fenda, uma ferramenta, um martelo, construir paredes, construir caixas, construir um zilhão de coisas. Então, o ferro, ele está muito entremeado no nosso dia a dia, desde coisas muito pequenas até coisas muito grandiosas. Então, isso mostra o quanto o ferro, ele é um elemento versátil, né? Então, vamos lá, ó. É um elemento entre mais de 1000 ligas diferentes, todas chamadas aço. A nossa sociedade é erguida em cima de aço. E toda liga que tem aço vai ferro. Então, para a gente ver o quanto que é importante. Quero também destacar algo muito importante em relação ao ferro, é que ele tem um grande poder magnético, né? E a gente vai explicar como que ele tem essa questão magnética, né? Veja bem, eu não vou dizer detalhes, mas vou dizer como o que ele tem, né, que ele consegue ter um grande poder de atração. Bom, na natureza, né, o ferro, o que ele tem? Ele tem uma capacidade muito grande de doar elétrons e de receber elétrons. Então, na natureza, é muito comum a forma do ferro 2+, e ele também é possível ter a forma do ferro 3+. Essa diferença de elétron é o que confere a ele o poder do magnetismo, né? Porque o que é uma corrente magnética? Uma corrente magnética, ela é formada por um fluxo de elétrons. E se você tem um elemento que consegue dar muita vazão e muita fluência desses elétrons, você tem um metal com grande poder de produzir forças magnéticas. E essa capacidade dessa troca de elétrons, né, com o meio de receber e de doar elétrons, também confere a ele muita importância para regular diversos processos bioquímicos. Então, nós chamamos a capacidade de doar elétrons, de perder elétrons, como oxidação. E chamamos a capacidade de receber elétrons, de capturar elétrons, como redução. É o que nós chamamos de oxidorredução, né? E então, na natureza, graças a esse processo de oxirredução, que o ferro tem, essa capacidade muito grande de oxirredução, ele controla diversos ciclos biogeoquímicos. Por quê? Porque os nossos ciclos biogeoquímicos, eles dependem também dessa força de troca de elétrons. É como se o ferro fosse pequenos fios elétricos e que fizesse a vida crescer em cima dessa energia, em cima dessa eletricidade. Então, para vocês terem uma ideia, o fitoplâncton, né, todo o nosso ar que a gente respira, esse oxigênio que nós respiramos, acho que um dos maiores responsáveis por toda essa oxigenação é o fitoplâncton. O que é esse fitoplâncton aí? São plantas, são algas microscópicas que vivem na superfície dos mares, principalmente. E para eles fazerem fotossíntese, eles também dependem de ferro. Então, imagina, se essas plantas não tiverem ferro, se esses plânctons não tiverem ferro, a produção de oxigênio fica comprometida. Então, o ferro ele é capaz de absorver o carbono, veja bem, não o ferro na natureza. O ferro dentro do plâncton, ele é um dos responsáveis por auxiliar esse fitoplâncton a
absorver carbono e jogar na natureza oxigênio, digamos assim. Bom, o oxigênio, o ferro ama o oxigênio, entendeu? Eu falo que eles têm uma relação de amor e ódio, porque o ferro, né, ele adora o oxigênio, mas o oxigênio, ele ajuda o ferro a enferrujar. Então, é um ferro que perde a característica de dureza e acaba se transformando em algo destrutível e farelento, né? O ferro é uma estrutura forte, rígida, e quando ele oxida, ele se torna algo solúvel e farelento, vamos assim dizer, né? Principalmente na presença de água. E então, essa capacidade, né, do ferro sair de uma forma solúvel e se transformar em algo insolúvel, também é algo que traz muita mobilidade para os órgãos, não vou dizer para os órgãos, mas para os seres vivos em si, porque ele ajuda na oxidação, na redução, na solubilização de substâncias e na insolubilização, se for necessário para aquele organismo. Vamos para o corpo humano, então, tá? O corpo humano, ele usa oxigênio para coisas que a gente nem lembra que ele usa. Então, nós lembramos que o ferro ele é muito importante para a produção de hemoglobina, que é um grande carreador de oxigênio. Lembra que a gente falou que o oxigênio ele tem uma relação de amor pelo ferro? Então, aliás, o ferro tem uma relação de amor com o oxigênio. E graças a essa relação que eles têm de conseguirem ter uma boa ligação química, né, o ferro ele consegue carrear, ele consegue capturar o oxigênio e carregar para onde ele quiser, e também tem a capacidade de soltar o oxigênio quando for necessário. Então, isso faz dele um metal único e importante para o organismo. Porque não é qualquer metal e não é qualquer substância que consegue se ligar ao oxigênio e depois soltá-lo. Então, isso confere ao ferro essa capacidade de transportar o oxigênio, que é algo muito importante para principalmente para qualquer vida, né? Mas principalmente para aqueles que dependem do oxigênio no reino animal. Outra coisa que o ferro faz e que a gente fala muito pouco, mas ele é extremamente importante para a produção de energia, e a gente vai falar mais um pouquinho disso. O ferro faz parte do grupo M e da mioglobina. Então, eu acho que é muito importante também deixar claro que é o seguinte: a gente falou que o ferro, como ele doa muito elétron e recebe muito elétron, ele é muito reativo. Então, o ferro ele não pode transitar pelo organismo de uma forma livre. Ele tem que estar sempre dentro de uma caixinha, vamos colocar dessa forma, né? Porque senão ele sai se relacionando com todos os tecidos de qualquer jeito, ou qualquer forma, e isso é prejudicial. Então, para esse ferro se manter controlado, ele está sempre dentro de uma caixinha. Então, ele pode estar numa caixinha chamada grupo M, dentro da hemoglobina, né? Ele pode estar dentro de uma caixinha que se chama transferrina, que é uma proteína que faz transita o ferro pelo organismo, a transferrina, ou ele pode estar dentro de uma outra caixinha que se chama ferritina, que a gente pode dizer que é o nosso baúzinho de ferro, né? Então, é o nosso armazém de ferro, essa caixinha que se chama ferritina. Na vigência de inflamação ou infecção, o organismo, para tentar proteger esse ferro, para que o organismo não use esse ferro indevidamente, ou que esse ferro, ao contrário, vá ajudar aquele micro-organismo a se proliferar no organismo, na vigência de inflamação, o organismo tem uma tendência a manter o ferro dentro da gente. Então, ele não libera ferro para a produção da hemoglobina, por exemplo. Então, ele deixa o ferro tudo lá dentro da ferritina, guardadinho. Por isso que quando você tem uma vigência de inflamação e a hora que você vai olhar seu exame,
É muito provável que você vai ver uma pessoa anêmica com ferro normal. Quando isso acontece, é porque o organismo está guardando aquele ferro para que ele não seja mal utilizado ou seja desperdiçado. Então, aí o que acontece? A gente olha ferro bom, ferritina alta e hemoglobina baixa, deixando a pessoa anêmica. Vamos ver o que mais que é importante. Ah, sim. Então, chegou o momento a gente falar da importância do ferro na produção de energia. Eu não vou falar detalhadamente, porque senão essa palestrinha aqui vai ficar muito grande e não é o nosso objetivo, né? Bom, mas de uma forma geral, eu acho que o que dá para a gente colocar é que na nossa produção de energia nós temos 3 grandes processos de produção, né? Como se fosse uma linha de produção. Então, na primeira bancada de produção, a gente tem a quebra da glicose. A segunda bancada, a gente tem o ciclo de Krebs. Nesse ciclo de Krebs, o que acontece? O organismo ele arranca elétrons daquela glicose ali, que foi quebrada e agora ela tem condições de ser aproveitada. E como é que o organismo ele aproveita essa substância? Ele quer roubar elétrons. Então, no ciclo de Krebs, a gente pega a peça, desmonta, tirando todos os elétrons, e esses elétrons, eles são carreados por uma terceira fase que se chama cadeia de transporte de elétrons, entendeu? E o que essa cadeia tem de importante? Porque essa última fase é a que vai produzir a energia que realmente a gente vai utilizar, que é na forma de ATP. O ferro ele é importante porque ele funciona como se fosse um fio mesmo. Ele ajuda uma vez que esse elétron ele é entregue para essa cadeia, a hora que ele vai andar nessa cadeia, quem faz esse elétron andar de uma forma mais lisa, vamos colocar assim, dentro da cadeia transportadora de elétrons, é o ferro. Temos outros elementos também, como coenzima Q10. Coenzima Q10 também faz parte desse transporte de elétrons, né? A gente tem também ácido alfa-lipoico, também que ele é importante para ajudar esse carregamento, mas o ferro é o fio essencial para ajudar nesse transporte. Portanto, se você tem um ferro baixo no seu organismo, você pode ter anemia. E o que acontece? Você não consegue carregar o oxigênio. Se você não consegue carregar o oxigênio, você não consegue produzir energia, mas lá na cadeia de transporte de elétrons, sem ferro você também não consegue. Então, o ferro, ele atinge não só trazendo o oxigênio, mas também transportando elétrons. E por que que ele por que ele consegue fazer esse transporte de elétrons? Porque ele doa e recebe elétrons de uma forma muito fácil. Então, ele se transforma em ferro 2+, ferro 3+, ferro 3+, ferro 2+, de uma forma muito rápida e muito eficiente. Então, por isso que, se você tem um ferro baixo no organismo, você fica fraco, uma sensação de fraqueza muito grande. Então, por isso que o ferro ele é extremamente importante, porque quem deixa aquele oxigênio chegar ali, ó, o crush, ele chega ali, lá na porta do hotel, né, é o ferro. E o ferro, ainda por cima, ajuda esse monte de elétrons a chegar perto do crush. Então, olha só como ele é importante. Sobre a imunidade, né, o ferro, veja bem, se ele produz energia, se ele carrega oxigênio, ele é importante para todas as reações bioquímicas do corpo, certo? Porque a maioria das nossas reações precisam de energia. Porém, vamos dar um destaque para a imunidade. Então, o ferro é importante para a produção de ATP. O ferro também ajuda na síntese do DNA. Lembrando que as nossas células imunes, elas se reproduzem muito rápido e elas precisam que essa reprodução seja rápida e eficiente. E o ferro ajuda a fazer essa reprodução celular de forma eficiente. Ele ajuda em atividade enzimática, ele ajuda
na questão da oxidação, da oxirredução da célula. Ele ajuda a fazer uma coisa muito importante, que é digerir aquela bactéria, aquele vírus, ou aquele corpo estranho que está ali, que não deveria estar, né? Então, é importante lembrar que o ferro, ele participa indiretamente, mas se ele estiver deficiente, a resposta imune, principalmente a adaptativa, que é aquela que faz memória, a gente toma vacina para ganhar memória, pois é, na ausência de oxigênio, essa resposta ela fica comprometida. Em relação ao macrófago propriamente dita, então, a gente tem um mecanismo celular que se chama fagocitose. Então, quando a gente tem lá um micro-organismo, o macrófago olha, você está aí, certo? Vou te englobar e vou te digerir. O que acontece? O ferro, ele ajuda a produzir substâncias que vão digerir, que são altamente oxidativas, vamos dizer assim, que ajudam a digerir esse material que está lá dentro. Ele ajuda, o ferro junto com a água, ele consegue produzir uma coisa que se chama hidroxila ou oxidrila, que na verdade é um composto importante para para deixar o ambiente básico, né? A gente tem o ácido de um lado e o básico do outro. Então, o que acontece? A gente tem uma coisa que se chama reação de Fenton. Essa reação de Fenton é justamente o ferro, junto com a água, soltar essa substância que se chama oxidrila. Então, dentro da fagocitose, dentro daquele vacúolo, aquele local de fagocitose, você liberar oxidrila para acabar com aquele vírus, aquela bactéria que está ali, perfeito. Agora, essa oxidrila solta no sangue, aí dá ruim, porque daí você começa a destruir o próprio tecido. Né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a reação de Fenton e não deixar que o ferro ele transite pelo corpo sem estar dentro da caixinha. Então, quando ele está dentro da caixinha dele, ele não reage com a água e não vai produzir oxidrila. Porém, se ele começa a viajar solto no organismo, aí ele pode produzir essa oxidrila e dar-lhe reação de Fenton, e você começa a ter destruição de tecido, né? Portanto, sinais da falta de ferro incluem cansaço, você não produz energia, o oxigênio não chega, palidez, o sangue não chega, tontura, falta de ar, sensação de frio, unhas fracas, queda de cabelo, dificuldade de concentração, baixa de imunidade e problemas no desenvolvimento cognitivo, né? Então, por isso que o ferro é muito importante, né? Bom, então, olha, aqui o adendo, né? Então, quando o ferro fica muito alto, que pode acontecer, principalmente numa doença que se chama hemocromatose, esse ferro, ele começa a fazer reação de Fenton e começa a acumular no fígado, no coração, do pâncreas, ocasionando graves lesões, certo? Olha só que coisa maravilhosa o ferro, quanta coisa ele faz. E a gente lembra do ferro só para carregar o oxigênio, né? Que coisa. Então, a gente vai falar desse metal tão rico para a nossa vida, seja para o funcionamento do nosso organismo, para a nossa vida interna, quanto para a nossa vida externa, né? O quanto ele facilita também o nosso dia a dia. Então, acompanhe a gente e vejo vocês no próximo vídeo para a gente falar do ferro na forma homeopática.